Pessoal, vamos lá para a nossa aula dessa semana, na primeira semana do mês de junho. Vamos falar sobre romance regionalista e teatro romântico, né? Então, nós já falamos muito sobre o romantismo em poesia. Começamos falando do romance em prosa, né? Trabalhamos a questão do romantismo urbano, do romantismo indianista. Agora nós estamos trazendo o romance regionalista. Meu nome é a professora Karine Rodrigues, da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Eu coloquei algumas sugestões de links para vocês assistirem, tá certo? No YouTube e no meu canal, que vocês estão acompanhando agora. Eu coloquei para vocês algumas obras regionalistas que eu achei mais interessante de cada autor. Eu sei que não vai dar tempo a gente discutir, a gente falar sobre todas essas obras profundamente, então fica a dica que vocês se aprofundem nessas obras. Quando voltar à aula, né, vocês irem na biblioteca ou então na internet, baixem um livro, leiam, que vai ser muito importante. O nosso contexto histórico, né, literário desse momento do romance regionalista é marcado pela busca do redescobrimento do Brasil e sua diversidade regional e cultural, né? Então é começar a redescobrir o Brasil de fato, né? Trazer para a arte, para a literatura, a história do Brasil através, né, desses romances regionais. Então, é uma das mais importantes e frequentes na literatura brasileira, tendo um vínculo direto com o real, expressões utilizadas ainda hoje, né? Principalmente que a gente vai estar trazendo obras que vão retratar o interior do Brasil, né? Essa questão mais regional. Qual é o principal objetivo? Né? É revelar o Brasil para os brasileiros quando, né, na metade do século XIX, as pessoas que viviam na cidade eram influenciadas pelos modelos europeus. Então, tem uma tentativa aí de trazer os brasileiros a conhecer mais o seu povo, os seus costumes, né, dentro dessa época, dentro desse contexto. Então, por isso que esses autores eles decidiram divulgar esses aspectos mais locais e ignorar um pouquinho a literatura europeia. E ocorre em um ambiente rural, mostrando costumes, valores e a cultura de uma determinada região, principalmente da região Nordeste. Esse tipo de romance ele trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, né, uma vez que voltava a olhar para os costumes, as tradições e a diversidade do Brasil. E a gente vai ter uma missão nacionalista, uma autonomia em relação à cultura europeia, vão ter principalmente lá na cultura do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, que a gente vai estar trazendo aqui dentro desses romances. E uma figura muito importante que é a figura do sertanejo. Os nossos principais autores que eu coloquei para vocês, o José de Alencar, que já estudamos no romance urbano, já estudamos no romance indianista, ele está novamente aqui com algumas obras, eu coloquei para vocês o sertanejo, Visconde de Taunay, que com a obra Inocência, Frank Távora, com o casamento na Arrabalde, o mulato, o cabeleira, Bernardo Guimarães, né, com o Ermitão de Muquem e a Escrava Isaura, o Seminarista. São alguns autores e obras, gente, que são interessantíssimos de vocês estarem depois estudando e analisando com mais calma. Vamos lá para o primeiro. José de Alencar, o conterrâneo de vocês, o cearense, não é isso? Como eu já falei, ele tem uma vasta experiência dentro da literatura, do romantismo. A gente colocou aí alguns títulos de obras regionalistas, né, que ele escreveu. Eu trouxe aqui o sertanejo. Gente, a obra O Sertanejo, do José de Alencar, ela traz uma visão do próprio sertanejo, né? Um indivíduo chamado Severino, ele vai contar uma história, né, que vai acontecer no interior do Ceará, né? Nós temos como personagens principal aí o Arnaldo, né? Que ele vai ser aí um vaqueiro cearense, uma pessoa simples, modesta, que vai se apaixonar por Dona Flor. Só que Dona Flor não vai se casar com ele porque ele é um homem simples, ele é um vaqueiro, né? Ela vai ser prometida para outro homem. Ela é irmã, meia-irmã do Capitão Mó. Então, ela é prometida para outro homem, só que o Capitão Mó tem vários inimigos.
E aí, no dia do casamento, vai acontecer uma confusão e acabam matando o noivo de Dona Flor, que era o Leandro Barbilho. Então, o Leandro acaba morrendo nos braços de Dona Flor. Ela fica desesperada, se lamenta, tudo, né? E ela é consolada por Arnaldo, né? No final da história. Então, ele vai receber a honra no final da história pelo Capitão Mor, pela dignidade, pela bravura de ter o sobrenome dele, Campeiro, que era o sobrenome de Capitão Mor, né? Então, essa história toda da obra Sertanejo, ela vai se passar no sertão do Ceará, né? Em Quixeronobim. Então, é uma história bem interessante que depois vocês podem se aprofundar. Outro autor que é bem interessante também nesse período do romance regionalista é o Bernardo Guimarães. O Bernardo Guimarães, gente, ele escreveu uma das obras muito intrigantes, né? Que ele vai lutar com essa questão da luta abolicionista, né? Contra a escravidão no Brasil. Então, a principal obra dele é a Escrava Isaura, que eu trouxe para vocês, né? Que é uma mulher branca, né? Uma escrava branca. E aí, o que vai acontecer? Essa obra já virou novela, já virou minissérie, né? Então, Isaura é uma escrava branca e a Isaura, gente, ela é criada pela matriarca da família, né? Ela é criada como se fosse uma filha, né? Não é tratada mal. Porém, quando essa matriarca morre, o que vai acontecer? Ela vai começar a ser perseguida pelo vilão da história, que é o Leôncio. O Leôncio, gente, ele é um homem muito mau. Apesar dele ser um homem casado, ele deseja a Isaura. E a Isaura não deseja o Leôncio, ela não quer saber dele. Então, ele vai aplicar vários castigos em relação a Isaura. O seu pai está vivo, que é o Miguel, né? Ele tenta, ao máximo, resgatar a Isaura, né? Só que quando chega no dia do acordo, o que vai acontecer? Ele não vai cumprir, o Leôncio não cumpre. Então, o Miguel foge com Isaura, consegue fugir. E ela vai morar em outra fazenda, escondida. Em um baile que ela vai, ela acaba sendo reconhecida. Só que lá ela conhece o Álvaro, um homem rico, que se apaixona por Isaura de verdade, né? E ela também corresponde a esse amor. Então, quando ele vai tentar resgatar Isaura, tudo, né, que ela acaba sendo recapturada novamente, o que vai acontecer? Ele descobre que Leôncio está na ruína. Então, ele acaba comprando todas as dívidas e todos os bens do vilão e acaba herdando tudo, né? Tinha tudo do vilão agora nas mãos, inclusive Isaura. Então, essa história ela acaba tendo um final feliz. É uma obra muito interessante, que fala muito de escravidão, muito de sofrimento dos negros, mas que tem um pano de fundo em relação ao amor, né? É dos moldes românticos. Tem a heroína, tem um vilão, né? Tem o mocinho que não aceita as injustiças que vão acontecer com a nossa mocinha, né? Então, tem algumas descrições que eu coloquei para vocês aí, né? Da Isaura, do Leôncio, que vocês podem depois pausar e ler com mais calma, e do Álvaro. Aí tem uma imagenzinha, né, do Rubens de Falco e a Lucélia Santos, que interpretaram há alguns anos atrás a obra, né, A Escrava Isaura, em forma de novela. Outro autor que também é desse período é o Visconde Taunay, né, que ele vai escrever uma obra muito importante, gente, que é a obra A Inocência, né? Inocência de 1872. Então, gente, a obra Inocência, ela foi publicada em 1872, antes, né, em 1871, como eu coloquei de alguns contextozinhos históricos, é aprovada a Lei do Ventre Livre, na qual todos os filhos de negros que nasceram a partir daquela data seriam livres da escravidão no Brasil, né? Taunay, ele revela em muita sinceridade um relacionamento com com uma jovem que conheceu no Mato Grosso, né? Fato que nos leva a perceber a origem mais íntima dessa personagem, a inocência, né? Modelo da mulher sertaneja imaginada pelo autor. Então, ele se baseou nessa mulher que ele conheceu no interior do Mato Grosso, né?
Então, o narrador mostra aí essa concepção, né, de um mundo diferente. Pereira, né, que seria o pai da inocência, é um homem muito rude, é um homem muito violento, possessivo, queria que a inocência fosse obediente a ele ao extremo. Então, só que a gente observa o que, né? Que dentro da obra a inocência mesmo ela acaba se desviando um pouquinho disso, ela não aceita muitas das vezes essa imposição do seu pai. E aí nós vamos ter o que dentro dessa obra, né? Não são tantos personagens assim, e nós temos algumas temáticas principais: o amor impossível, de inocência, né, com o doutor Cirino. A inocência ela fica doente. Dessa doença lá não existia, como era interior, não existia esse médico, existiam homens que ficavam circulando nas cidades do interior vendendo remédios e já eram considerados doutores. Então o Cirino ele acaba chegando na fazenda e oferecendo essas medicações, e essas medicações curam a inocência. Então o pai de inocência fica muito grato a ele, né, e oferece estadia, que ele fique um determinado tempo hospedado na sua casa. E inocência acaba se apaixonando pelo doutor Cirino. Nesse meio tempo, quem chega também na fazenda é o doutor Meyer, né, que ele é um estudioso de borboletas. Ele acaba estudando borboletas, ele está no interior para estudar as borboletas. E lá, né, ele também conversa muito com inocência, tudo, mas é algo muito sem maldade nenhuma. Com o passar do tempo, né, o pai de Inocência resolveu que ela deveria casar e escolheu o pretendente, que seria o Manecão, um homem muito parecido com ele. Só que Inocência não era apaixonada por ele, sim por Cirino. E aí começa a confusão, porque ela não quer casar de jeito nenhum com o Manecão, né? Ela queria o Cirino, só que ela tinha medo da reação do pai. O pai começa a desconfiar e acha que ela está tendo um caso com Meyer, né? Que era o estudioso das borboletas. Só que não era. Então ele arma um plano para poder matar o Meyer junto com o Manecão. Quando ele está quase executando o plano, eles descobrem, né? O Tico, que era um anão que ficava lá rodeando a inocência para contar os fuxicos para o pai dela, acaba descobrindo que ela não está apaixonada por Meyer, em si por Cirino. E aí conta para o pai, e nesse desentendimento o Manecão mata o Cirino. E a história termina com o Meyer na Europa, dando uma palestra e falando das descobertas das borboletas que ele teve no Brasil. E ele descobriu uma borboleta muito rara, que ele colocou o nome da borboleta de Inocência. E lá ele revela, né, que Inocência já estaria morta. Então, com certeza, ela morreu de tristeza, porque não conseguiu ficar com seu amado. Então, gente, é uma obra bem intrigante. Eu coloquei para vocês também algumas características aqui dos personagens principais. Depois vocês leem com calma. Outra obra que é bastante intrigante desse romance regionalista do Frank Távora, né, que é o Cabeleira. A gente vai ter um sertanejo mesmo, né? E é interessante que a gente vai observar já um pré-realismo. Então ele vai colocar que o homem, ele acaba sendo fruto do meio em que ele vive, né? O pai do Cabeleira, que na verdade é o José Gomes, né? Que Cabeleira é apenas o apelido dele, ele acaba sendo influenciado muito pelo meio que ele vive. O pai, o cangaço, tudo, no interior de Pernambuco, né? Então, para ele poder sobreviver, ele precisa demonstrar força, valentia, coragem. Por isso que eu coloquei para vocês os principais objetivos, né? São as tradições nacionais, o cientificismo, Rousseau, positivismo, isso tudo já vai estar predizendo o nosso realismo, que vai ser a nossa próxima escola literária. Olha um trecho interessante que eu achei da obra. Menos por maldade natural do que pela graça e ignorância que em seu tempo
loava os bons instintos e deixava soltos as paixões canibais. Então, até a própria capa que eu botei para vocês, né, tem essa questão mais naturalista, né? Então, por que ele se tornou criminoso? Por que ele se tornou uma pessoa mal? Tem todo esse contexto. Então, são várias personagens, eu coloquei para vocês aí, não vai dar pra gente comentar todas, né? Então, ele queria dizer o quê? Que o protagonista era um cabra macho, um cabra forte, um cabra corajoso, o José Gomes. E aí vai, como eu falei para você, se passar no interior de Pernambuco, lá no século XVIII, a obra, né? Bem cronológica. Então, ela virou filme também, essa obra, né? Em 2009, ela foi publicada novamente, só que em forma de cordel e outros cangaços, de cordéis de cangaço, né? Foi publicada novamente. Então, é bem interessante mesmo essa obra. Só um pouquinho sobre ela, porque assim mesmo... Professora, então, por que ela não está dentro do realismo-naturalismo, que é a próxima escola literária? Porque o José Gomes, ele reencontra um amor de infância, que é a Luísa. Então, com esse reencontro, ele começa a querer mudar, ele começa a se redimir, né, das violências que ele acabou praticando. Então, ele foge com Luísa, só que nessa fuga ela acaba sendo ferida. E aí ela não resiste e acaba morrendo. E ele continua fugindo, só que ele já está muito fraco, com muita fome, né? Ele acaba sendo capturado no meio de um canavial. E aí, como os policiais da época tinham sede nele, comemoraram muito a captura do Cabeleira, né? José Gomes. E aí foi preso. E a mãe dele, né, soube que ele foi preso, acabou pedindo muito para ele não ser condenado, tudo. Mas aí ele acaba sendo condenado. E é condenado à morte. Então, nessa época existia a pena de morte, né? Então, não tem um final muito legal, porque ele, apesar de ter se redimido de todos os seus pecados, todas as suas culpas, ele acaba sendo morto pela polícia da época, né? Condenado à morte. Gente, e o teatro romântico, né? Então, dentro do nosso contexto aqui, a gente viu o romance regionalista, essas obras que eu trouxe para vocês. E nós também temos o teatro. Alguns autores que escreveram teatro nessa época do romantismo, Gonçalves de Magalhães, Martins Pena, né? O Martins Pena, a gente é considerado o principal teatrólogo romântico da época, tá certo? Por isso que eu coloquei um destaque maior para eles aqui no slide de vocês. Tem alguns peças de teatro que o Martins Pena escreveu, são várias peças de teatro que ele escreveu, né? Algumas características do teatro nacional. Predominância dos tipos sociais é um pouco mais de comédia, hábitos do cotidiano, relações familiares, infidelidades, injustiças sociais, vão ser temas que vão estar dentro do teatro do romantismo. Aí eu trouxe como sugestão para vocês a peça do Martins Pena, O Noviço. Percebo que tem várias personagens dentro dessa obra, né? Mas vai tudo girar em torno do Carlos, que é um noviço, por isso que a obra leva o título de um noviço, que ele é um rapaz muito rebelde, tudo, e sua tia resolve colocá-lo num convento. Só que ele não tinha vocação para ser noviço, para ser padre, e aí ele acaba fugindo do convento. Com a fuga dele do convento, ele resolve se vingar do seu tio, que foi um dos maiores influenciadores para ele estar no convento. E é bem interessante a história, que o que ele descobre? Descobre que o tio, o Ambrósio, acaba sendo bígamo, ele tinha duas mulheres, ele era casado com duas mulheres. E aí começa a confusão, porque as mulheres se encontram e vão querer se vingar do Ambrósio. E no final da história, né, o Carlos realmente percebe que ele não tem vocação nenhuma, se apaixona por Emília, né, e vai se casar com Emília, e o seu tio Ambrósio acaba sendo condenado por bigamia. É outra sugestão de um livro, né, em forma de teatro, bem interessante para vocês fazerem a leitura. Pessoal, então, bons estudos. Se não tem como a gente falar, detalhar de todas as obras, mas fica a sugestão para vocês lerem, vocês mergulharem nesse universo do romance regionalista e do teatro romântico, que é bem interessante.
O livro de vocês tem o capítulo 7, que fala somente sobre o romance regionalista e o teatro romântico, e eu escolhi uma atividade sobre a obra Inocência para vocês responderem no formulário. Então, obrigada. Qualquer coisa eu estou no grupo do WhatsApp ou no privado com vocês.